Vascão da Gama joga amanhã, Breno Monsef. Na grande semana do Vasco até aqui, a gente na expectativa do Jair ser relacionado seria a única novidade na relação para o time de amanhã que enfrenta o São Paulo em Campinas, a entrada do Jair, não como titular, obviamente, mas na lista de relacionados. Hoje, a última atividade antes da viagem para São Paulo, amanhã, 9h45 da noite, o Vasco visitando o São Paulo, jogo em Campinas. E aí também nessa semana, antes de eu falar do jogo de sábado, só dar um ponto importante, né? A grande expectativa, até que a gente está na apuração ao longo do dia de hoje, é saber quem vai ser o titular amanhã, Payet ou Coutinho. Seria o grande ponto de dúvida para o jogo de amanhã mesmo, porque a tendência, pelo que o Paiva já indicou, é que o titular seja o Felipe Coutinho, mas talvez ele possa estar fazendo um planejamento aí de minutagem para ele, para o Payet. Então a gente tem que decifrar isso aí, projetando amanhã e sábado também, já que sábado tem Vasco e Galo. Ontem a gente acompanhou ao longo do dia os ingressos se pulverizando, né, esgotaram em minutos. E na sexta-feira de manhã, o Vasco vai fazer um treino aberto para que o torcedor possa dar aquele último incentivo antes do jogo decisivo, que vale vaga na decisão da Copa do Brasil no próximo sábado. Essa situação do Payet e do Coutinho virou meio que um dilema permanente no Vasco, né, Gabriel? É um revezamento, né? A gente sonhou muito com a possibilidade dos dois atuarem juntos, mas a gente sabe que a parte física não permite. Eu acho que tá todo mundo de acordo, né? Não adianta entrar no mundo de fantasia e imaginar que dá pra escalar os dois num jogo da intensidade de um Vasco e Atlético Mineiro numa semifinal de Copa do Brasil. Não dá paciência, então você usa isso pra equilibrar. Até voltando um pouquinho naquilo que a gente falou ontem no programa, né? Vai poupar jogador contra o São Paulo? Vai segurar um ou outro? Por exemplo, o Coutinho eu acho que é prudente. Segurar um pouquinho, aí de repente o Payet começa jogando e você vai equilibrando um pouquinho de cada um. A grande questão é que assim, Azevedo, não dá pra nem focar no jogo de amanhã, né? É muito difícil de você pensar no jogo de amanhã quando tem um jogo tão importante quanto o de sábado. Mas, né, o que a gente pode exigir do Vasco nesse momento é profissionalismo entre Brasileiro e Copa do Brasil. O jogo de amanhã tem uma importância, mas é claro que todas as atenções estão voltadas para o jogo de sábado. Só se fala na semifinal da Copa do Brasil e a gente vai ter até uma certa dificuldade de passar por esse jogo de amanhã contra o São Paulo. Tem sua importância, mas não tem o mesmo brilho de um mata-mata como o Vasco vai encarar no sábado. Pois é, a gente vê uma dificuldade muito grande, né, cara, do Rafael Paiva. Não acho que não é só do Paiva, não, coitado. Isso é uma dificuldade dos treinadores em geral. Mas o Paiva, por ter o cobertor mais curto, ele tem uma dificuldade muito grande de manter uma equipe, né, titular que possa render essa confiança ao treinador e à comissão técnica. E a escalação, ela promete até uma certa surpresa pensando no jogo de sábado, Azevedo, porque assim, o Vasco tá passando por um momento em que os pontas não passam confiança. Acho que todo mundo concorda com isso. O Emerson Rodrigues não consegue emplacar, o Jean Davi chegou, também não conseguiu passar confiança. Aí, infelizmente, os dois melhores lesionaram, né? Adson e DVD. Eu não sou fã, mas eu considero bem a possibilidade do Vasco realizar uma dobra de laterais nos dois lados. Na direita, no jogo de ida. Isso já aconteceu com Paulo Henrique e Pumita Rodrigues. E não acho um absurdo que o Rafael Paiva considerar essa possibilidade pro lado esquerdo também, colocando o Leandrinho junto do Lucas Piton. Não vejo como um absurdo, tá? Isso vai potencializar até um jogo do Vasco, que é o cruzamento na área pro Verratti, que é utilizar a figura do Verratti como o cara do gol, como o cara do toque final. Enquanto você vai ter um Felipe Coutinho por dentro para qualificar esse jogo numa faixa mais central do campo. Repito, não sou muito a favor dessa ideia. Eu acho que você tem que insistir mais nos seus jogadores de lado de campo, mas o Vasco deu muito azar com as situações do DVD e também do Adson. E aí sobraram pontas que hoje não passam confiança. Se escalar o Ryan não passa confiança, se escalar o Emerson Rodrigues não passa confiança, se escalar o Jean Davi não passa confiança. Você pode me apresentar um outro nome de ponta que esteja perdido aí no elenco do Vasco e nenhum deles vai me convencer de que existirá uma grande atuação contra o Atlético Mineiro. Então acho que não é um absurdo, tá? Pensar em de repente explorar a força física do Leandrinho, é um moleque que tem muita força, que vai muito bem ao fundo do campo, para equilibrar bem com o Lucas Piton, tentar gerar espaço pelo corredor para pintar esse cruzamento na direção do Verratti. Já que você tem um meia tão qualificado como o Coutinho, de repente você improvisa nas pontas e ganha um pouco mais de ataque à linha de fundo. É uma possibilidade que eu tô levantando aqui pra gente considerar, porque realmente o Vasco não deu sorte em relação às pontas. Mas aí tem essa situação, Gabriel. Você acha que o Vasco, dentro do Campeonato Brasileiro, o Carlão tá falando aqui, né? Melhor poupar no Brasileirão e tem a Copa do Brasil com possibilidade de título e muito dinheiro.
Não, o raciocínio eu concordo. Realmente, no Brasileiro, se o Vasco perder o jogo pro São Paulo amanhã, tem tempo de recuperar. O Vasco está numa situação confortável em relação à zona de rebaixamento, então realmente dá pra você trabalhar com uma margem de segurança pensando em recuperação. E na Copa do Brasil é o último tiro, né? Você tem que jogar tudo que pode pra conseguir avançar de fase. Só que ao mesmo tempo, o que me preocupa é que o Vasco vem de uma data FIFA, né? Já descansou dentro da data FIFA. Será que é bom também poupar, segurar quase que um time inteiro e de repente chegar frio numa semifinal? Será que o jogo de amanhã não pode servir pra você dar um pouco mais de ritmo de jogo à equipe do Vasco? Ah, Gabriel, mas existe o risco de lesão. E, desculpa, risco de lesão existe até em treinamento. O Palmeiras, na data FIFA, perdeu o Maurício, que é um dos grandes jogadores do elenco, no treinamento. Uma pancada que ele recebeu em treinamento. Então, acho que é um risco que você tem que correr, claro, considerando parte física. Se tem jogador que corre risco de estourar, se tem jogador que não está no seu 100%, como o Vasco tem alguns, beleza, aí você segura, eu concordo, é justo. Agora, segurar uma equipe inteira eu acho arriscado. O time viajou hoje com 2 ausências na lista que a gente projetava para entrar em campo amanhã. O Jair e o Vitor Luiz. Os dois não viajaram com a delegação. O Jair ainda tá na reta final de preparação, ainda não tá com 100% de confiança para jogar. Então a chance é que ele volte apenas na semana que vem, tá? Numa projeção, não enfrentaria amanhã o São Paulo, nem o Galo no sábado, e sim no meio de semana que vem contra o Cuiabá, também em São Januário. E o Vitor Luiz teve um edema na coxa esquerda. E aí a preparação dele é pro jogo de sábado, então não viajou pro jogo de amanhã. A projeção que a gente faz é do time que já vem jogando, com o Felipe Coutinho de titular. E aí fica pra gente observar como é que vai ser esse gerenciamento de minutos do Felipe Coutinho e do Payet em campo. Um último detalhe, né, é o seguinte, eu falei ontem da grande necessidade do Vasco de fazer gols, e isso passa pelo Pablo Verratti. E hoje é aniversário dele, 36 anos de idade, o Verratti que quer renovar com o Vasco, e aí teria um contrato de não só mais uma temporada que seria o ano que vem, mas sim mais 3, né? Contando a do ano que vem. Então encerraria a carreira com 39 anos. Ele já falou que ama o Vasco, quer ficar no Rio de Janeiro, quer trabalhar no Vasco depois. É a grande esperança de gols do Pablo Verratti. Aniversário dele hoje, portanto, parabéns ao Pirata. Ou joga um, joga outro, né? Eu, Felipe Coutinho. Me parece, nesse momento, me parece uma fantasia. Uma galera alimentou essa fantasia. Ah, é? De ver a dupla Paietinho atuando numa semifinal de Copa do Brasil. Mano, mas pelo amor de fisicamente Deus, não dá, mano. Pois é, não. Quem então, vai recompor? Mas aí a galera, não, porque a qualidade resolve. Eu também acho, qualidade é muito bom, mas hoje em dia só a qualidade não basta, né, no futebol profissional. É um ou outro, né? Então você não acredita na dupla Paietinho? Quem sabe em outro momento, né? Talvez ano que vem. Esse ano tá muito claro que a parte física não permite. Pode acontecer assim, um segundo tempo, tu tá desesperado pelo resultado, aí tu força um pouquinho a barra, abre um pouco mais o time. Agora, pensando num jogo de início, impossível. A fantasia, ela faz bem. Mas quando você tá mais estruturado, quando você tá caminhando bem, aí você realiza uma fantasia. Tá com 4-0 de vantagem. Você bota um Paietinho junto ali. Isso, entendi. Aí você tá no preju. Vai inventar, né? Faz basicão e torce pra dar certo. Cara, eu também acho, cara, infelizmente. Queria ver os dois juntos, mas... Vai acontecer. Nem sei também, porque será que o pai renova o contrato? Será que ele segue pro ano que vem? Eu não sei se vai acontecer, gente. Qualidade técnica é sim a prioridade, eu concordo, mas isso quando tá todo mundo 100% fisicamente. Tá em clara evolução, mas... me dá uma... Não é pena a palavra, mas... Porque o ano do Bahia ia ser diferente, né? Eu vi ele no início do ano fininho, voando, sangue nos olhos até a lesão de joelho que ele teve. Cara, hoje foi claramente um jogador pra momentos espaçados. Sim. E não me parece, cara, assim, o Atlético Mineiro tem 1 milhão de defeitos, mas você não pode falar da intensidade do Atlético, um time que vai dentro o tempo inteiro. Em alguns momentos meio estabanado. Eles atacam com a linha de 5, irmão. Eles metem 5 jogadores. E assim, você imaginar, vou ter que recompor o time com Payet, Coutinho e Verratti. Ah, gente, pelo amor de Deus, vamos falar de realidade, pô, de futebol real. Não é mais a década de 80, onde você trabalhava passe e a qualidade técnica prevalecia. Não, tem que ter a parte física lá no alto. Talvez seja até o mais importante no futebol hoje em dia. Hoje em dia é. Não tem como. O mental e a parte física, né? Não vai rolar, e me admiro que o torcedor do Vasco, pelo menos uma parte da torcida, ainda acredite nessa fantasia numa semifinal de Copa do Brasil. Acho que ele vai de Coutinho, né? Contra o Atlético. Não, né? eu acho que ele vai de Coutinho pra ir pelo no banco. golaço que ele fez lá. Não, o Coutinho tá bem, cara, tá evoluindo. Tá muito claro que fisicamente ele melhorou em relação aos primeiros jogos dele. Chegou, lesionou, Covid. Pô, ele veio do futebol do Catar. Essa é outra situação. Outra demorou rotação, um pouquinho, né? mas ele tá embalando. Agora, pra amanhã que a gente tem essa dúvida, né? Foi o Vasco que vai entrar em campo. Acho que ele deve poupar alguns jogadores, é óbvio, né? Não tem como
Inclusive tem aqui talvez o Ryan entrando no time, alguma coisa assim, né? Não sei. O time de amanhã é até difícil, né? É difícil, prever, a gente... Mas acho que pode ser aquilo que você falou, né? Poupar todo mundo, porque eu acho que também você, de repente, tira o embalo. Desculpa, gente, poupar também todo mundo. Aí, de repente, sabe o que o Atlético fez na data FIFA? Pegou o Grêmio, entrou em campo numa partida. Verdade.